Então esse pode aqui eu posso ocultar, né? Então oficialmente agora a gente inicia a aula. Bom dia, hoje a gente vai falar um pouquinho do TCA 785. Esse componente ele é usado para a gente fazer o controle de tensão lá nos nossos SCR. Então, na verdade, o que ele faz? Né? Ele vai controlar, ele vai sincronizar os disparos no SCR para garantir que eu acione naquele alfa que foi pré-definido. Então, esse é o cara que vai comandar o gatilho lá do SCR. Vantagem de utilizar ele, componente pequeno, é fácil de utilizar, muito encontrado no dia a dia. E aí a gente vai identificar, vai entender como que ele funciona, quais são as características, qual que é o funcionamento dele, para chegar no resultado da ativação lá de um circuito retificador totalmente controlado, né? Que aí seria a implementação dos SCRs e aí definindo qual é o ponto de gatilho de cada um deles. Lógico que você tinha para o lado na hora que eu estou aqui. Aí agora sim. Então, o objetivo desse sistema de disparo e sincronização é gerar pulso de gatilhamento do circuito de potência e ele pode ou não estar sincronizado com a rede. O que isso significa? Que o TCA 785 ele tem uma etapa lá de sincronismo e a hora que ele vai gerar os pulsos ele pode não estar sincronizado e aí eu corro o risco de, em alguns casos, causar o disparo acidental do meu SCR. Existem formas da gente verificar isso, existem formas da gente corrigir esse problema, a gente vai ver ao longo da aula de hoje, mas isso pode acontecer. E aí, o CI que a gente utiliza para isso é o TCA 785, tem 16 pinos, aqui a construção interna dele, né? Então tem o DPZ aqui, que é um identificador de passagem por zero, né? Detector de passagem por zero. Meu amplificador A2 é o monitoramento faz o monitoramento dele. E aí eu vou para um registro de sincronismo. É nesse ponto que eu vou fazer o sincronismo com a minha rede. Aqui eu tenho uma fonte reguladora. Essa fonte reguladora a gente vai ver que vai mandar uma tensão específica lá no pino 8 e no pino 10. Um transistor aqui para fazer a parte de comparação. E aí eu tenho minha lógica de programação dos pulsos. Deixa eu só colocar aqui a seta para a gente poder ver. Tem lá a minha lógica de programação dos pulsos. Essa lógica de programação dos pulsos, aí eu vou emitir na saída Q1 um tipo de pulso relacionado com o semiciclo negativo ou positivo. No caso aqui é negativo. E no Q2 o semiciclo positivo. Então a saída Q1 e a saída Q2 elas são defasadas em 180 graus. O que isso significa? Que quando eu aplicar lá, quando eu for medir lá a tensão nesse ponto, eu vou verificar a forma de onda. Quando eu estiver no pico máximo do semiciclo negativo no Q1, eu estou no pico máximo do semiciclo positivo no Q2. Então essa é a situação que ele mostra. Q barra e o Q1 barra são os sinais inversos das duas saídas. E depois tem mais duas saídas aqui, que nesse caso, nessa aula de hoje, a gente não vai falar delas, tá? Então aqui ficou melhor, né? O sinal um pouquinho maior para a gente verificar. Pinos 5 e 6, tensão de alimentação do TCA. Ele pode ser alimentado de 8 até 18 volts. Então a gente tem uma grande faixa aí de trabalho de alimentação. Depois, minha fonte de regulação. Aí ele gera uma fonte de corrente aqui para o pino 9, que eu posso colocar uma resistência na saída. O que está fora do tracejado aqui são componentes que eu vou conectar externo ao meu CI. Então os capacitores C8, o meu resistor 9, o CR, pino 11, tensão de alimentação, chaveamento dos pulsos aqui da 6 e 13, e o C12 aqui, um capacitor de filtro para essa lógica de programação. Então no nosso caso aqui a gente tem todo esse componente e a gente vai passar por cada etapa deles, né? Então a gente vai ver essas etapas e vamos ver como que ele funciona. Então todo o circuito do disparo utilizado nos retificadores
comutado pela rede, então, que faz o acionamento pela rede elétrica, deve ser sincronizado. Então, se quem vai fazer o disparo, se eu vou utilizar a rede para fazer o disparo, eu tenho que sincronizar a rede. Existem casos que eu não utilizo a rede como referência, e aí eu faço o disparo pela lógica, pela forma de onda do sistema. A gente viu essa situação nos no-breaks. Quando a gente está fazendo manutenção no no-break, lembra que quando a rede elétrica volta, ele aguarda um tempo para liberar, para sair da função de no-break lá, e entrar a rede elétrica. Esse tempo é aguardando para sincronizar o sinal, a saída do no-break com a rede, e a partir dali ele pode sair sem causar danos no equipamento. Então, no nosso caso, o TCA 785, se ele usa a rede como referência, ele tem que estar sincronizado. Se ele não vai utilizar a rede como referência, ele vai sair do processo, ele vai usar o sinal dele, o clock dele lá, a forma de onda que ele trabalha, vai fazer os sincronismos, os disparos da maneira que tem que ser feito, só que a rede não está sincronizada, então nesse caso ele está utilizando outra referência. Agora, se fosse o contrário, aqui a gente utiliza um ponto para detecção de passagem por zero. O que seria isso? É o período que eu vou analisar se passou no zero ou não. Então, vou desenhar aqui para a gente poder. O que esse cara está fazendo? Vou pegar aqui. Vai ser vermelho mesmo. Então, eu tenho lá meu gráfico. Então aqui eu tenho uma forma de onda, vamos supor que isso seja 60 Hz. Numa forma de onda de 60 Hz, eu tenho lá que meu período é igual a 1 sobre a frequência, 1 dividido pela frequência. Então, isso vai ser igual a 1 sobre 60. E isso vai me dar 16,6667 milissegundos. Aqui eu tenho que colocar numa outra cor, senão não vai ficar legal. Então, período é igual a 1 sobre a frequência. No caso, a frequência está em 60 Hz. 1 dividido por 60 dá 16,667 milissegundos. Para eu fazer a detecção por zero, eu vou usar um período definido onde ele vai iniciar o zero. Então, a cada 8,33 milissegundos, provavelmente vai ser onde vai passar o zero aí da rede. Então, esse período aqui leva 8,663 milissegundos. milissegundos. Então é nesse período que eu vou analisar para ver. Então, aí internamente do TCA 785, a gente tem um detector de passagem por zero que verifica exatamente o último 6 somando 7. Não, é que o que acaba acontecendo? Se você fizer 1 sobre 60, ele cai numa dízima. E aí, para a gente poder criar uma precisão, a gente arredonda lá. Por isso que ficou 7 lá, tá? Isso, dá 0,01, 1666 e aí vai. É 0,16. É 0,016, isso, tá certinho. E aí, nesse caso aqui, o detector de passagem do zero vai identificar exatamente essa passagem aqui. É com base nele que a gente vai usar para fazer a verificação. Vou avançar? Aí. Então aqui está um circuito de acionamento do nosso TCA. Minha alimentação da rede, vou tirar o desenho aqui, vou só com a seta. Minha alimentação da rede
110, 220. Diodo 1, diodo 2. Aqui ele passa por uma resistência de shunt. Esse conjunto de diodos, ele limita a tensão para nos pinos 5 e 1 do meu TCA 785. E aí, como que ele vai limitar? No momento ele vai estar em 0,7 volts. Então, quando chegar em 0,7, ele vai ceifar a forma de onda, né? Então, eu posso chegar aqui e aplicar 220 na rede. Ele vai cortar essa forma de onda por causa da polarização do diodo. Então, semiciclo positivo, quem conduz é esse diodo D2. Como esse diodo está conduzindo no semiciclo positivo, quando chegar em 0,7, ele para de aumentar a tensão, então em 0,7 é a tensão máxima do diodo, o restante vai cair sobre 220K, e aí 0,7 vem para o TCA 785. No semiciclo negativo, mudou a forma de onda, foi para baixo, está aqui. Quem vai conduzir é o diodo D1, também quando chega em 0,7, é a tensão que cai sobre o TCA 785. Então a gente chama esse tipo de circuito ceifador. Ele corta o pico da onda a partir de um determinado valor, no caso aqui 0,7 volts. A fonte de alimentação do nosso TCA 785, essa fonte é interna, né? Então essa fonte aqui do pino 16, e essa fonte aqui tem 3,1 volts. E aí a alimentação dele permite ser de 8 a 18 volts. Como eu falei lá atrás dessa parte, então a alimentação desse TCA pode ser de 8 a 18 volts. E esse valor aqui a gente encontra lá no pino 8, aqui. E aí a gente usa esse capacitor aqui como um capacitor de filtro para evitar ondulação, para evitar possíveis oscilações na rede, a gente utiliza ele para filtrar. Os parâmetros do TCA 785, tensão de alimentação do TCA de 8 a 18 volts, isso aqui é a carga máxima do TCA, vai ser chamada de IS máximo aqui, é 100 mA. E aí tem um asterisco aqui, por quê? 60 mA é o que a gente manda para saídas. Então, 60 mA vai para saídas, 30 mA é uma folga, é uma segurança para nós. E 10 mA é o consumo do TCA. Então, perguntinha que pode cair, quanto que consome esse CI? Ele vai consumir 10 mA. Quanto que eu posso fornecer na saída? 60 mA. E aí os 30 mA é uma folga, uma segurança para o circuito. Consumo máximo interno já está aqui, né? 10 mA, esse cara aqui. Tensão máxima no pino 14 e 15, VS, tensão de alimentação, menos 3 volts. Então, se eu apliquei 18 volts ali, se eu coloquei 18 volts, a tensão máxima nos pinos 14 e 15 vai ser 18 menos 3, que dá 15 volts. Se eu aplicar 15 volts, vai dar 12 volts na saída, e assim por diante. E a corrente máxima nos pulsos da saída, 60 mil. Então, aí são os parâmetros do nosso TCA 785. Como que ele vai funcionar na prática, né? O que o TCA 785 faz para fornecer a tensão? Ele vai gerar uma rampa de tensão. Essa rampa vai aumentando com o tempo. E à medida que dobra a minha rampa aqui, ela dobra o valor, o meu valor de tensão também dobra. Então, como é uma reta, né? Então a gente pode utilizar lá o AX mais B. Por ser uma reta, quando eu chegar aqui em 0,4, por exemplo, dobrou a tensão do 0,2. A tensão dele é 0,4 também. Então eu tenho, à medida que eu dobro o tempo, eu dobro a tensão da saída. Então aqui se o intervalo do tempo dobrar, a tensão também dobra. Então aqui como que a gente vê isso? 0,1 segundos, minha tensão em 0,1. Dobrei o tempo, fui para 0,2. Minha tensão também dobrou, 0,2. Vou dobrar de novo, 0,3, 0,4. Minha tensão vai ser 0,4, porque
Essa rampa ela é linear, tá? Então ela segue o comportamento de uma reta. E aí só para a gente deixar aqui e não ficar informação vaga para a gente, qual que é a equação da reta lá? Y no tempo é igual a... Só que aí, como é matemática, a gente usa Y em X é igual a X mais B. Então, nesse caso aqui, eu consigo identificar, por exemplo, que a cada 0,1 eu tenho 0,1 na saída. Então, como que eu faria essa representação na equação aqui? Minha tensão no tempo, V de T, é igual a 0,1 vezes T. Ou vezes aqui, no caso, constante de tempo, né? Na verdade não, né? Se eu pegar a equação aqui vai ser 0... Deixa eu só fazer direito, senão a gente vai se confundir. Então, vamos pegar aqui um exemplo. A minha saída deu 0,1 volts, é igual a... é a constante que eu quero achar, e o x, o instante que isso aconteceu, foi 0,1 também. Mais B. Olhando essa equação, quando o x for 0, minha saída é 0. Então aqui eu vou usar uma outra equação. Quando x igual a 0, y de x igual a 0 também. E aí eu tenho o quê? 0 igual a vezes 0 mais b. Com esse valor, a gente consegue identificar que b igual a 0. Então eu achei o valor de b, agora eu preciso achar o valor de a. Qual que é a constante que eu multiplico aí para chegar no resultado? Como nesse caso o b é 0, então eu posso fazer aqui 0,1 é igual a vezes 0,1 mais 0, que foi o valor que eu achei na outra equação. 0,1 dividido por 0,1 é igual a 1. Então 0,1. Deixa eu ver como está aqui. Então 0,a igual 0,1 dividido por 0,1. Isso vai me dar 1. Então, esse vai ser o valor de A. Como que eu representaria isso agora para a minha função de tensão, né? Como que seria apresentado na função de tensão? Na função de tensão, isso vai ser tensão no tempo é igual a 1 vezes T. E acabou aí, porque o B é 0 nesse caso. Então, 1 vezes T. Então, à medida que o tempo vai passando, 0,1, tensão 0,1, 0,2, tensão 0,2, e assim por diante até chegar na tensão limite de saída, lá no nosso caso, lá, que pode ser 15 volts, 12 volts, e aí vai. Então, no TCA, o capacitor CR, ele é carregado de forma linear, então por causa daquela reta da saída, e aí por meio de uma fonte de corrente constante. Como que eu identifico a corrente no capacitor regulador? Vai ser a tensão interna, nesse caso aqui, é 3 vezes o K. K aqui é um aí. Mas aqui o K vale 1.1. Valores mínimos de ICR: 10 microamperes
e 1000 microamperes. Então ele pode variar de 10 micro até 1 miliampere. E a tensão do capacitor vai ser o ICR, a corrente que eu calculei aqui em cima, dividido pelo valor da capacitância vezes o tempo. E os valores mínimos de ICR é de 500 picofarads e 1 microfarad. Por que a gente trabalha com valores pequenos de capacitores aí? Se eu tivesse um valor muito grande no capacitor, eu teria o problema de o tempo de descarga desse capacitor ser muito longo. E aí eu posso impactar na hora da retomada da forma de onda. E aí não dá tempo de descarregar o quanto é necessário para ele poder fazer o ativamento novamente. Eu posso ter um disparo aí acidental do meu SCR. Então, no nosso caso, a gente pode trabalhar com capacitor de 500 picofarads até 1 microfarad. Vamos supor que eu quero uma tensão lá de 12 volts. E eu tenho uma corrente de 12 microamperes. Qual que é o valor da capacitância para o acionamento ocorrer, chegar nos 12 volts em meio segundo, por exemplo? Aí eu consigo calcular esse valor de capacitância. Então, com essas informações aqui, eu consigo definir tensão, corrente, a capacitância e o tempo de disparo, que é o que eu defino no TCA. Então, aqui um exemplo. Vamos supor que meu resistor é de 22K, meu CCR 100 nanofarads, então está dentro da faixa de entre 500 pico, pico é 10 a menos 12, o nano 10 a menos 9 e o micro 10 a menos 6, então está dentro dessa faixa que eu quero trabalhar. A corrente do ICR, tensão 3.1, fator de segurança 1,1, resistência 22K. Minha corrente 155 microamperes. Então já achei lá a minha corrente para o meu circuito, já tem minha corrente para ele. Minha tensão no meu capacitor, ICR vezes o CR. Então eu tenho lá 150 vezes o tempo definido. Então 155 micro vezes 10 a menos 6, dividido por 100 vezes 10 a menos 9, porque aqui é 100 nanos. Lembra sempre que 10 a menos 6, eu vou manter a base 10 a menos 6 e vou multiplicar por 10 elevado à nona. Então vai ficar o K aqui. 155 por 100 vai dar 1,55 vezes 1000 vai dar 1550 vezes o tempo que eu quero do disparo. Vamos supor que o tempo de disparo é 8,33 mili. Então a tensão no capacitor em 8,33 milis é 13 volts. Então eu consigo identificar todos os parâmetros aí em cada tempo. Faz aí para mim, se fosse então o disparo ocorresse em 7 milissegundos, qual que é a tensão no capacitor? Então como que a gente faria isso? É o mesmo componente, agora eu quero saber no tempo de 7 milissegundos. Então a gente vai pegar aqui. Texto. VCR é igual a 1550 vezes, pode falar aí, 7 milissegundos. E o resultado é 10,85, isso aí. 85 volts. Clica fora aqui, tá lá. Direto, sem maiores problemas aí, né? Ele já sai, já já sai direto sabendo só o tempo de disparo depois que eu já calculei a tensão no meu capacitor. Então a tensão no VCR vai ser 10,85 volts. Agora a gente vai falar das saídas do TCA, as saídas do CI 785 lá. Então ele possui duas saídas,
Q1, que está localizada no pino 14, é usada para disparar o tiristor no semiciclo negativo, e o Q2, que está no pino 15, que é usada para disparar o tiristor no semiciclo positivo. E elas são defasadas em 180 graus. Então, só para ilustrar aqui, pessoal, só um minutinho que ligaram o fogão aqui e não podia. Desculpa, pessoal, acabou. Tive que dar uma corridinha na cozinha. Bom, vamos lá. Então a defasagem da saída do TCA é de 180 graus. O que acaba acontecendo aqui? Eu tenho lá no meu C12. Aqui eu estou analisando em cima do C12, tá? Se ele estiver aberto, o beta desse cara aqui é dado 620 microsegundos dividido por nanofaraday. Aí é o ganho do meu sistema. Se ele estiver aberto, eu vou ter 30 microsegundos. Se eu usar um capacitor de 150 picofarads, a resposta dele é em 93 microsegundos. Se for 220 picofarads, 136 microsegundos. 330 pico, 205 microsegundos. 680 pico, 422. E 1000 picofarads, 620 microsegundos. Se estiver em curto, eu vou ter aí 180 graus menos o alfa. O alfa é o ângulo de disparo do meu tiristor. Então eu tenho que pensar aí como pode acontecer. Eu vou estar fazendo o acionamento em 180 graus menos o alfa que foi aplicado. Só para a gente falar da defasagem. Então, dado lá uma forma de onda lá de 180 graus. Se ela estiver defasada em 180 graus, a resposta dela seria isso aqui. Aí lembre-se que é igual, tá, pessoal? O pico delas ocorre ao mesmo tempo. Olha lá, pronto, mais ou menos. Quase igual. Tá bem próximo do. Assim, usem bastante a imaginação, tá muito próximo a tensão tá igual a delas, o tempo tá certinho, tá bom? Mas a ideia seria 180 graus, seria essa defasagem aqui. Bom, vamos supor que eu tô com um capacitor C12 de 10 microfarads. Então estou trabalhando com capacitor C12 de 10 microfarads. Como que eu vou identificar esse tempo de acionamento? Como que vai ficar esse tempo de acionamento? Então eu sei lá que 620 microsegundos dividido por 10 microfarads. E olha o que acontece. 620 dividido por 10 dá 62 segundos. Muito grande aí no caso, um capacitor muito elevado, ele vai demorar muito para dar
a resposta para nós. Então, essa demora vai prejudicar no disparo. Putz, imagina só o disparo do circuito de chaveamento levar 62 segundos para chavear. É 1 minuto, eu vou aguardar 1 minuto e 2 segundos para o negócio poder acionar. É muito tempo que eu fico aguardando. Então aqui é a forma de onda de disparo do meu circuito, vou adiantar aqui. Então aqui minha tensão de entrada, tensão da rede. Minha tensão do capacitor, lembra lá que ela está sempre, ela é linear, né, no meu VCR. E aí ela vai variando, né, ela vai crescendo de tempos em tempos. Aí isso é por causa do meu detector de zero, ele joga lá para baixo de novo, ele joga para zero outra vez e ela vai crescendo novamente. Então isso ocorre de tempo em tempo. Minha saída Q2, ela vai disparar a cada 30 microsegundos, então olha só, em 30 microsegundos ela dispara, 30 microsegundos ela faz o disparo lá de tempo. Pino 12 abertos, e aí a resposta em curta duração. Então se olhar aqui, ó, com o pino 12, com o C12 aberto, a resposta dele é em 30 microsegundos. O Q1 também, a cada 30 microsegundos ele responde. Agora, se eu tiver com o pino 12 aterrado, olha o que acontece com o tempo de resposta dele. Fica relacionado com o ângulo de disparo que foi definido. E aí eu vou ter um 180 menos 1 alfa aqui para disparar. E esse alfa é esse tempo aqui de atraso, ó, para ele começar a partir. Então seria 50% praticamente da forma de onda. E aí minha forma de onda tem 360 graus, o disparo dele ocorre em 180 menos o ângulo que eu estou definindo. Opa. Tá. Possibilidade de bloqueio. Então, o pino 6 é onde nós definimos o bloqueio do TCA. O que seria isso? Se a tensão for maior que 4 volts, as saídas estão liberadas para o acionamento. Ele vai funcionar, vai mandar o sinal de saída. Se a tensão for inferior a 2,5, as saídas são bloqueadas, e a gente faz isso quando tem algum problema, algum defeito no componente. A gente bloqueia a saída. Bom dia, Mylon. A gente bloqueia a saída para evitar que surja aí, no nosso caso, que ele faça o acionamento indevido no momento que nós estamos fazendo a manutenção. Então, onde que é feito isso? No pino 6. Então aqui está o pino 6. Tensão superior a 4 volts. Quando eu aplico 4 volts aqui, ele libera para funcionar tanto Q1 quanto Q2. Se eu colocar 2,5 volts aqui, ele bloqueia a minha saída. Quem que faz isso? É o meu chaveamento do BC547. O BC547 é um transistor, ele vai trabalhar na região de saturação e na região de corte. Eu vou chavear o transistor. Quando eu chaveio esse cara aqui para um curto, eu jogo a tensão com a queda de tensão em RC. Quando ele está em aberto, o que vai cair aqui para mim são os 5 volts do acionamento. Então é esse cara aqui que vai fazer o controle de bloqueia ou não bloqueia a minha saída. E aí eu posso fazer isso com um circuito chaveado, posso fazer isso com um sistema para um CLP que vai fazer o acionamento, pode ser um botão de emergência que manda a tensão de bloqueio para barrar esse circuito e por aí vai. Porque quando ele entrar em curto aqui, em vez de ele jogar 5 volts para cá, ele vai jogar 0, que é menor que 2,5, e aí a partir dali ele bloqueia as saídas. Acionamento do triac, então a partir daqui eu já tenho já estou olhando as saídas lá do pino 14 e do pino 15. Tem lá
minha tensão do diodo, que pode ser 0,3 para o germânio, 0,7 para o silício. No semiciclo positivo, lembra lá, pino 14, semiciclo positivo, está diretamente polarizado, e aí ele manda para o resistor de gate o meu triac, e ele aciona a minha saída. No semiciclo negativo, esse cara aqui fica reversamente polarizado, ele não manda tensão, em compensação, quando esse cara aqui está no semiciclo negativo, esse cara aqui passa para o semiciclo positivo e aí ele manda atenção para o gate também. Lembra que os pinos 14 e 15, eles operam em 180 graus de defasagem. Então quando esse cara aqui está conduzindo o semiciclo positivo, esse está no semiciclo negativo. Então esse cara não conduz e esse cara está conduzindo. Inverteu a forma de onda, semiciclo negativo para o pino 14, semiciclo negativo, positivo para o pino 15. Então agora esse cara está diretamente polarizado, então ele conduz e manda atenção para cá, esse cara fica bloqueado, reversamente polarizado, não conduz, RG faz acionamento. Só para lembrar, a alimentação do TCA está em 15 volts. Quanto que é a tensão de saída desse cara? A tensão de saída desse cara vai ser 15 volts menos os 3,1 volts que é de alimentação dele, que vai dar aí 11,9 na saída. Então eu vou fazer o acionamento por até 11,9 volts na saída desse TCA. Tranquilos? Bom, o circuito completo aqui para uma alimentação monofásica, da alimentação do TCA. Então eu tenho lá a minha alimentação, fonte de alimentação do 220, um capacitor de filtro aqui para a gente poder filtrar essa forma de onda. Depois vai para um diodo, um N4005, que é o meu diodo aí de polarização, então a gente vai trabalhar só no semiciclo positivo, por exemplo. Chegou lá no semiciclo positivo, aqui é o retificador meia onda, né? Meu resistor de shunt, mais um filtro capacitivo para poder filtrar aquela forma de onda. Lembrando que no circuito meia onda, no semiciclo positivo eu conduzo 16 quantos? 15 volts. 15 volts, Davi. Aqui, ó. Pino 16, 15 volts. 15 menos 3,1 vai dar os 11,9 aí, né? Beleza? Então nesse caso aqui, passou pelo... Aí eu tenho meu regulador de tensão, meu diodo Zener, que nesse caso aqui vai regular para 15 volts. Meu capacitor de filtro também para reduzir aquela oscilação do diodo Zener. E aí eu consigo fazer uma alimentação de 15 volts para o meu pino 16. Legal, fiz a alimentação de 15 volts para o pino 16. Pino 15 e 14 são os pontos de chaveamento do meu gate do TAC. Nesse caso aqui, 14 está no semiciclo positivo, conduz. Ele entrou no semiciclo negativo, 15, que é o 180 graus defasado, conduz também. Meu capacitor meu capacitor CR lá de 12, do pino 12, 150 picofarads, e aí para a gente achar o tempo de disparo dele, basta fazer 300 e... Deixa eu voltar lá, é 320 micros, se eu não me engano. Dá nos parâmetros do TCA. 620 micros, desculpa. 600 micros dividido pela capacitância. Então naquele caso ali, 620 micro dividido por 150 pico, eu cheguei em 4,13 K aqui. K não, né? É pico. Vai para 2. Isso, 4,13. Por quê? 620 é 10 a menos
10 a menos 6. O pico é 10 a menos 12. Como ele está na parte de divisão, ele vai subir 10 mais 12. Então vai ficar 4,13K. É isso? Olha lá, 620 micro, ESP menos 6, dividido por 150, ESP menos 12. Olha lá, deu 4.133. Beleza? Bom, legal. 4.133. O meu detector de zero, DPZ aqui, com base no 1N4041-48. Então eu tenho o meu detector de zero aqui que vai identificar a passagem por zero da rede. Então aqui percebam que aqui a gente tem ligado a ligação para a rede elétrica. Então a gente está sincronizando com o sinal da rede elétrica. E depois, meu pino 6 faz lá a função de regulação do tempo de disparo por esse circuito aqui com o potenciômetro. Aqui é onde que eu vou identificar a tensão de controle de disparo, é nela que eu vou fazer o ajuste da tensão de disparo. E o meu CR de 47 nanos, que aí eu consigo definir minha tensão do CR do capacitor e minha corrente. Aí para o circuito monofásico. Aqui um outro circuito monofásico agora com o retificador semi-controlado, porque eu controlo só duas pontes aqui, dois SCRs para controlar só parte da onda, tá? Então não é, a gente chama ele de semi-controlado porque eu estou controlando só metade do circuito. Totalmente controlado, eu tenho em todo o meu retificador. Então esse cara aqui não é um retificador semi-controlado, estou controlando duas fases deles. Então vem lá do meu TCA, a saída dele, toda a parte de alimentação, disparo, e aí eu mando para os meus triacs, aqui para os meus SCRs, o acionamento do gate de acordo com a saída desses transformadores aqui. Então aí ele faz o acionamento do gate, garanta a tensão de disparo e a partir dali ele vai disparar o gate para conduzir ou deixar de conduzir. E aí, de acordo com a configuração da entrada, esses diodos aqui embaixo podem entrar em diretamente polarizado ou reversamente polarizado, e aí eu tenho uma saída para minha carga aqui, que seria uma carga resistiva nesse caso. E aqui seria um acionamento trifásico. Então, eu tenho 3 TCAs, um para cada fase, e aí eu controlo o acionamento em cada uma dessas fases. Então, um TCA para cada uma das fases, e eu faço o disparo dele em cada uma dessas fases. Então, no nosso caso aqui, esse acionamento ele é feito pelo TCA. Alexandre, quais são os defeitos possíveis? O TCA não está mandando pulso. Será que não é uma tensão de bloqueio que está barrando lá? Não, estou com uma tensão de bloqueio. O que pode ser? Transistor em curto. Primeiro caso, né? Pode ser que seu transistor entrou em curto, está mandando zero direto no pino 6, menor que 2,5. Nesse caso aí eu não mando pulsos para o meu TCA. Meu TCA não emite pulso porque ele está bloqueado. Não, a tensão está acima do valor de bloqueio. Será que não é o tempo de disparo que pode estar muito acima e até demorando muito para responder? Aí pode ser um dos capacitores que pode estar em aberto, pode estar, ou ele está com um valor muito grande aí, né? E aí com esse valor muito grande, o tempo de disparo dele é muito maior. Então, esses são os possíveis problemas que a gente vai identificar no TCA. Alexandre, eu estou na minha saída e não está vindo tensão. O diodo pode estar instalado invertido, por exemplo. Posso ter feito a inversão dos diodos aqui nos pinos 14 e 15. Posso ter feito meu diodo pode ter entrado, pode ter ficado aberto. Então, num sentido eu vejo que conduz, no outro não. Então, são os problemas que vocês podem pegar ao longo do dia a dia trabalhando com o TCA.
Então, esse circuito é o circuito de chaveamento dos nossos SCR. Então, a gente viu lá que na parte de potência do SCR pode fazer o acionamento ou não. Vocês viram diversas formas de onda que podem aparecer. E agora vocês têm mais o sistema de controle da parte de potência. Então, quando a gente vai falar em potência nos circuitos elétricos, a gente tem que pensar nessas duas questões. Vou trabalhar com a parte de potência. Então, eu separo a análise da manutenção. Vou verificar a primeira parte de controle. Está mandando o sinal? Está mandando os pulsos? Está mandando o que deveria? Legal. Se está tudo funcionando no controle, na parte de comando, vamos para a parte de potência. Aí a parte de potência. Está sendo acionado? Está tendo a saída? Se sim, agora... E aí eu começo a analisar componente por componente. Não, a saída não está... Estou mandando o sinal para cá e não está saindo, não está partindo. Aí eu vou olhar o que está acontecendo. Beleza? Hoje, para falar do TCA era isso. Deixa eu ver se não tem mais nada aqui perdido. E aí eu prometi para o Davi ontem para explicar a questão da corrente lá, para a identificação da corrente. Eu só vou parar aqui, vou pegar o material para vocês. Compartilhar documentos. Agora não lembro se é essa ou se é aula 7. Aula 7 foi a última. Aula 1 deve ser a minha aula 5. Se não for a 5, é a 6. Compartilhar documento. Deixa eu desenhar aqui. Então tá aqui, Davi, o que você tinha perguntado lá, de como dimensionar o condutor lá pro seu caso. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é identificar qual que é o tipo de instalação. Esse tipo de instalação é informado na hora que a gente está montando o projeto, tá analisando o projeto lá da instalação. Então pode ter lá condutores isolados e eletrodutos de seção circular, contido em canaleta ventilada, pode ser eletroduto aparente, depende do tipo de instalação. Cada um dos tipos de instalação, ele vai trazer para nós um modelo. Então, por exemplo, aqui 2 é o modelo B1, o condutores isolados com cabos unipolares em moldura, método de instalar A1, o D. Com base nessa informação, a gente tem uma tabela, essa tabela é da norma, lá, aí para o caso de baixa tensão, 5410, média tensão, a gente tem a 14.039, para que faz que traz essas informações. Depende do tipo de cabo, então, vou trabalhar com cobre, esse conjunto de dados, vou trabalhar com alumínio, esse conjunto de dados. Então, eu vou identificar a minha corrente de projeto. Como que eu identifico a corrente de projeto? Corrente de projeto é igual a minha potência aparente dividido pela tensão. Se for circuito monofásico e bifásico, o fator lá é 1. Se for trifásico, eu tenho que lembrar de raiz de 3 vezes a minha tensão de fase. Então vamos supor aqui que eu cheguei numa corrente de projeto de 30 amperes. E aí o método de instalar, então, 30 amperes de instalar. E eu tenho 3 condutores carregados. Por que isso?
Eu tenho lá o circuito trifásico, fase, 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 eu vou considerar 3 condutores carregados. Alexandre, mas no circuito trifásico eu não posso ter o neutro também? Pode, mas quando a gente está falando em projeto, a gente vai considerar que o sistema trifásico ele é equilibrado e não passa corrente para o neutro, tudo bem? Então por isso que a gente considera o circuito 3 condutores carregados. Vamos supor que o método instalar é B1, minha corrente de projeto que eu calculei 30 amperes, eu venho aqui 12, 15, 28, 36. Então eu cheguei num valor maior que minha corrente de projeto. Com isso, eu tenho lá 6 milímetros quadrados de seção transversal para os meus condutores. Legal. Aí eu tenho que verificar meu cabo de neutro. O cabo de neutro, dependendo da alimentação, pode ser igual à seção dos condutores. Por exemplo, vai fazer um acionamento de motor, vai fazer um acionamento de um forno elétrico, por exemplo. O cabo de neutro tem que ter a mesma seção do condutor de fase. E existem casos que ele é aceitável que você diminua esse valor. O cabo de proteção do terra. Para definir o cabo de proteção, existe uma tabela que define lá. Se o cabo do condutor estiver for menor que 16 milímetros quadrados, o cabo de proteção é igual à seção do condutor. Então, por exemplo, nós chegamos aqui numa seção de 6 milímetros quadrados, significa que o meu cabo de proteção também vai ter 6 milímetros quadrados. Vamos supor que eu peguei um cabo lá de 70 milímetros quadrados. Se for o caso de eu colocar um cabo de proteção maior que 35 milímetros quadrados, o meu cabo de proteção é a metade do condutor. Então, por exemplo, 70 milímetros quadrados é maior que 35 milímetros quadrados. Logo, o cabo de proteção vai ser 70 vezes meio, que dá 35. Então, meu cabo de proteção é 35 milímetros e meu condutor é de 70 milímetros. E existe a situação que é entre 16 e 35 maior que 16 milímetros quadrados e menor ou igual a 35 milímetros quadrados. Nessa situação, o cabo de proteção vai ser 16 milímetros quadrados. Por exemplo, cheguei lá e encontrei um condutor com 25 milímetros quadrados. O meu cabo de proteção vai ser de 16 milímetros quadrados porque está entre 16 e 35. Então, o dimensionamento do condutor a gente faz com base na maneira de instalar, e aí depois da maneira de instalar eu seleciono a corrente que é maior do que a minha corrente de projeto. Como que eu defino a corrente de projeto? Aqui os tipos de condutores, né? Se vai ser 2 condutores ou 3 condutores. Então, fase neutro, 2 condutores carregados. Fase, 2 condutores carregados. 2 fases e um neutro, 3 condutores carregados. 3 fases, 3 condutores carregados. 3 fases e neutro, 3 condutores carregados. Então aqui eu tenho um exemplo que a gente pode utilizar para ficar melhor para a gente trabalhar nos condutores aí. Determinar a seção dos condutores de um circuito de 220 fase-fase que possui uma corrente de projeto de 45 amperes e ele será constituído de condutores de cobre, coisôncia e PVC e será instalado diretamente na parede termicamente isolante. Então, tipo de instalação, diretamente na parede termicamente isolante. Cabos unipolares, blá blá. Suspenso, condutores nus isolados, cabos unipolares, polares, multipolares em espaços de construção. Condutores isolados, eletrodutos, seção transversal, cadeia termicamente isolada. Ó. Isso, penúltimo. Cabo multipolar em eletroduto aparente, seção não circular, sobre a parede. Aqui é sobre a parede, né? Isolados em eletroduto, seção não circular em espaço de construção, cabos unipolares. Não é o penúltimo, não.
Condutor instalado, unipolares e eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Tá aqui, ó, método de instalar B1, tá? Então, método de instalar dele, B1. Tá, não, foi por um, tá quase lá, tá? Tá no caminho. Então, método de instalar B1. Mentira, né? Aqui, ó, pessoal, desculpa, eu vacilei, ó. Condutores isolados em cabos unipolares e eletroduto, não seção circular, embutido em parede, termicamente isolante, ó. Então é o método de instalar A1, viu? Aí eu fui por 6 agora, se for pensar desse jeito. Então o método de instalar aqui é o método A1. É esse método que nós vamos usar. E deixa que é o método de instalação, já sei onde que eu vou na tabela. A corrente elétrica é de 45 amperes. Isso foi dado do problema, foi identificado. A tensão é fase e fase, também foi dado do problema. Então eu vou considerar dois condutores carregados. 45 amperes. O valor maior, o primeiro valor acima de 45 que nós temos é 46. Então a seção é 10 milímetros quadrados. Cheguei na minha seção dos condutores, 10 milímetros quadrados. Pronto. Identifiquei qual que é o componente por queda de tensão, por capacidade de corrente, né? Que eu vou suportar para esse condutor. Ficou claro aí, Davi? Beleza? E aí existe também, aí a gente tem os fatores de temperatura, por exemplo, todo fabricante ele passa a informação sobre os cabos para uma temperatura ambiente de 30 graus. E fator de agrupamento. Então, a minha corrente de projeto, ela vai ser modificada, a gente chama isso de ID', né? E linha B, pelos fatores 1 e 2. Também esses dados são tabelados, e aí se você pegar a norma lá, você vai ver essas informações, só deixa eu mostrar onde que está. Que, aliás, pulou o negócio de novo aqui. Cadê o bichinho? Aqui. Fator de correção de temperatura. Então vamos supor que a temperatura ambiente que vai ser instalada desse cabo é de 40 graus. Se a isolação for do tipo PVC, eu tenho um fator de 0,87. Então minha corrente que eu achei lá de 45 amperes, eu vou dividir por 0,87. E se for XLPE, ou outro tipo de isolação, o meu fator de temperatura vai ser 0,97. À medida que a temperatura é mais baixa, por exemplo, em ambientes com a temperatura menor, 25, por exemplo, 1,06 e 1,04. Se for 10 graus, 1,22 e 1,15. Então tudo isso impacta na nossa corrente de projeto. Aqui no caso ele vai acabar reduzindo. E para agrupamento, se eu tiver no mesmo eletroduto ali, no mesmo um circuito, o fator de correção é 1, não vai fazer diferença. 2 circuitos, 0,8. 3 circuitos, 0,7. 4 circuitos, 0,65. 5 circuitos, 0,6. 6 circuitos agrupados, 0,55. E esses fatores vão ampliar a necessidade de capacidade de corrente. Tudo bem? E aí acaba... o dimensionamento por corrente de condutores seria só isso. Ah, não, beleza então. Prontinho. Resolvido. Tá bom? Bom, pessoal, era isso. Bom dia. Vou parar a gravação aqui.